Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então estou mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da disciplina de cálculo vetorial, tá? Pessoal, da aula passada faltou, né, a gente comentar sobre as integrais por coordenadas esféricas, tá? Então nesse primeiro momento a gente vai estar falando sobre elas, tá? Se der do tempo, né, dependendo do tempo de gravação dessa parte, nós vamos introduzir a ideia de números complexos. Caso isso não ocorra, né, a gente vai começar a falar dos números complexos na nossa aula, no nosso momento síncrono. Então, bora lá. Pessoal, as integrais, então, por coordenadas esféricas, né, consiste numa integração tripla, tá? Ou seja, de uma função x, y, z, né, de 3 variáveis, certo? Na qual, lembrando, não é possível fazer uma construção gráfica dessa função. Porém, a gente tem a construção do seu domínio, né, dos seus parâmetros. E normalmente a gente a utiliza quando o nosso parâmetro, né, a nossa região W, tá, ela é definida por uma esfera ou uma parte de esfera. Tá? Então, se W for definida por uma região que vai de θ1 a θ2, lembrando que isso é o ângulo axial em torno do eixo Z, tá? De φ1 até φ2, que é, então, o declive em relação ao eixo Z, tá? E entre os nossos raios ρ1 e ρ2, tá? Então, o raio dessa nossa circunferência. Essa integral tripla, tá? Então, ela vai sair da nossa integral, né, em coordenadas cartesianas, passando-se por uma conversão para coordenadas esféricas. Então a gente vai ter a integral de ρ até ρ2, tá? De ρ1, de φ1 até φ2, tá? E de raio 1 até o raio 2 da nossa função já convertida para coordenadas esféricas. Lembrando que então x é ρ seno de φ cosseno de θ, y é ρ seno de φ seno de θ e z é ρ cosseno de φ. Isso vezes ρ ao quadrado vezes seno de φ. Né? Então, esse aqui é o preço que nós pagamos para mudar uma integral de coordenada cartesiana para coordenada esférica. Né? Então, diferenciado em ρ, em φ e em θ. Tá? Então, vamos lá aplicar essa relação em alguns casos, em dois casos, para que a gente treine esse procedimento, tá? Então, calcule a integral de x, y, z da função de 3 variáveis, x ao quadrado mais y ao quadrado, na região esférica S de raio 4, centrada na origem, tá? Então, a gente vai estar calculando esta integral desta função nesta região esférica, certo? Nessa região esférica. Muito bem. Primeiro passo, descrever então a nossa função de x, y, z nas variáveis esféricas, né? Ou nas coordenadas esféricas, ou seja, descrevê-la em função de ρ, θ e o nosso φ. Tá? Então, fazendo as conversões. X, né? A gente viu anteriormente que x ele é ρ vezes o seno do ângulo φ, que é o ângulo de declive, vezes o cosseno do ângulo θ. Né? Isso vai estar elevado ao quadrado, que é o valor de x, mais o nosso y, que é ρ, seno de φ, vezes, então, o seno do ângulo θ elevado ao quadrado. Tá? Vamos fazer, então, a nossa função em coordenadas esféricas. Nós teremos ρ elevado ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de θ, mais ρ elevado ao quadrado vezes o seno ao quadrado de φ vezes o cosseno ao quadrado de θ, certo? Note que ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ é algo que nós temos em comum dessas duas expressões, então a gente pode colocá-las em evidência. Eu acho que cortou essa parte aqui
comigo aqui, né? Infelizmente eu esqueci desse detalhe, tá? Então, ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ, que multiplica, abre parênteses, cosseno ao quadrado de θ, mais, aqui eu me equivoquei, coloquei cosseno, mas na verdade essa expressão, ela é seno, tá? Mais seno, e aqui não é φ, é θ, arrumar, seno de θ. Tá? Então, seno ao quadrado de θ. Tá? Lembrando, cosseno ao quadrado mais cosseno mais seno ao quadrado, nós teremos né, relação fundamental da trigonometria. Então, toda essa parte ela vai ser igual a 1. Então, a nossa expressão ela fica sendo apenas ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, né, de φ. Tá? Aqui temos uma informação para futura integral, tá? Para a gente calcular essa integral futuramente. Tá? Então, temos a nossa função em coordenadas esféricas. Segundo passo, determinar os parâmetros da nossa região de integração. Tá? Nossa região de integração, pessoal, como vocês podem perceber, ela é centrada na origem e raio 4. Tá? Então, eu posso afirmar que o R ele varia de 0 até 4. Então, R, né, a nossa região W, ela vai estar definida dentro de 0 até 4. O nosso ângulo θ, tá? Ele vai dar a volta completa, lembrando que o nosso raio está aqui, né? Então, ele vai dar a volta completa em 360 graus dessa esfera. Então, nós teremos de 0 graus, né, ou 0 π, né, ou 0 radianos, em θ até 2π. Perfeito? E agora falta definir os parâmetros do ângulo φ. Gente, uma atenção aqui nesse caso, né? É comum você considerar, como é uma esfera, o ângulo φ, que é o ângulo de declive, né? Que seria esse ângulo aqui, ele vai ser levado em consideração, né? O ângulo θ ele é esse, né? Seria levado em consideração também 360 graus. Mas aqui eu vou fazer uma observação importante. Tá? Quando eu falo que eu estou trabalhando de raio de 0 até 4, tá? Então de 0 até 4, certo? Quando eu olho para essa região, essa semisfera formada em relação ao eixo, tá? YZ, note que eu formei aqui uma semisfera, né? Uma semicircunferência, tá? Se eu pego esta região e rotaciono ela a 360 graus, né? Essa região fosse virando, ela vai formar a nossa esfera, perfeito? Então, o ângulo φ, que é o ângulo de declive, ele vai de 0, tá? Até π. Porque ele vai de 0 até 0 de inclinação até 180. Quando eu já considerei, então, 2π para essa rotação axial em torno do eixo Z, eu já estou levando em consideração essa semisfera dando a volta completa, tá? Então, toma cuidado com esse parâmetro, né? Então, esse gomo, digamos aqui, né? Este gomo rodando 360 graus definido pelo ângulo θ. Tá? Então, aqui nós temos o nosso parâmetro, conseguimos montar, então, a nossa integral. Tá? A nossa integral ela vai ser, então, integral de, né, no caso, 0 até 4, de 0 a 2π, só vamos olhar aqui, aqui ele define φ primeiro, né? Então, de 0 até π. Poderia inverter? Poderia, não tem problema, tá? E de 0 a 2π. Tá? De quem? Né? Da nossa função ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ vezes, né, o nosso custo, que é ρ ao quadrado seno de φ. Tá? Então, ρ ao quadrado seno de φ.
seno de φ de ρ de φ de θ. Tá? Só arrumando aqui um pouquinho, né? A gente pode fazer a multiplicação. Então, a nossa primeira integral é a integral de 0 até 4. Rho ao quadrado vezes Rho ao quadrado vai gerar para a gente o Rho elevado à quarta, tá? Vezes seno ao quadrado de θ vezes seno ao quadrado de φ vezes seno de φ vai dar seno ao cubo de φ em dρ, né? Então a gente está fazendo integral em ρ. A nossa integral então vai ficar ρ elevado à quinta dividido por 5 vezes o seno ao cubo de θ, de φ, certo? Essa integral de 0 até 4, tá? Nós vamos ter, então, 4 elevado à quinta, tá, gente? 4 elevado à quinta. 4 elevado à quinta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso vai gerar para a gente 1024, que é a mesma coisa que 2 à décima. Então, 1024 dividido por 5 vezes o seno ao cubo de φ, tá? E, no caso, para zero, vai zerar essa expressão. Então, menos zero, nós temos que o resultado da nossa primeira integral, 1024 quintos do seno ao cubo de φ. Tá? Partimos para a segunda integral. A segunda integral é de 0 até π da nossa primeira. Tá? Então, 1024 sobre 5 vezes seno ao cubo de φ, dφ, certo? Lembrando que 1024 é uma constante, então ela vai permanecer. Então, eu vou colocar aqui 1024 sobre 5 vezes a integral de seno ao cubo de φ. Para facilitar, gente, eu coloquei ela aqui, ó. Seno ao cubo de φ, dφ, é 1/3 do cosseno ao cubo de φ menos cosseno de φ, tá? Então, a gente já vai colocar aqui essa expressão, tá? Então, 1/3, tá? Vezes 1/3 do cosseno ao cubo de φ menos cosseno de φ, isso calculado de 0 até π, tá? Vamos calcular então a nossa expressão de 0 até π. Gente, cosseno de π, tá? Vamos fazer aqui, né? Cosseno de π é menos 1. Menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1, tá? Então, a gente vai ter 1024 sobre 5 vezes, abro parênteses, né? Menos 1/3 vezes, menos 1/3, né? Já vai ficar negativo. E cosseno de π é menos 1, com menos vai então dar mais 1. Tá? Temos aqui mais 1 nesse parênteses. Menos os 1024, né? Vamos calcular então para zero. Lembrando que estamos trabalhando com seno e cosseno, né? Então, cosseno, então não necessariamente é zero. Cosseno de zero é 1. 1 ao cubo é 1. Então, a gente vai ter aqui 1/3, tá? E cosseno de zero é 1, então menos 1. Tá? Nós chegamos nesta expressão, certo? Resumindo, nós vamos ter então 1024 sobre 5 vezes menos 1/3 mais 1 vão ser 2/3, então 2/3, tá? 1/3 menos 1 vão ser menos 2/3, então a gente passa aqui a ter mais, né? Menos com menos mais, 2/3 de 1024 sobre 5, né? Ou 1024 vezes 2/3, tá? O que vai nos totalizar aqui, então, é 2048 mais 2048 sobre 15, tá? 2048 mais 2048 sobre 15.
Tá? 2048 com 2048 vão ser 4.096 sobre 15. Tá? Nós chegamos nessa relação. A nossa última integral, então, é a integral de 0 a 2π da nossa expressão 4.096 sobre 15 em dθ. Tá? Então, a gente vai chegar em 4.096 sobre 15 θ, não φ, θ de 0 a 2π. Tá? Então, multiplicando, né, nós vamos ter aqui 4.096 sobre 15 vezes 2π. Né? Para zero vai dar zero. Nós vamos chegar aqui, então, que 4.096 vezes 2 vão ser 8.192, tá? 8.192 π sobre 15, tá? Tá aqui então o resultado da nossa integração, tá, gente? Vou parar esse vídeo aqui, ele ficou um tanto quanto longo e eu volto com o próximo exemplo, né, no nosso segundo vídeo. Grande abraço e até lá. Fui!